os árabes. Herodes repudiou a esposa dele, que era filha de Aretas, um rei da Nabateia, e aí Aretas não gostou e mandou o exército, e Herodes apanhou. Então, a destruição do exército de Herodes pareceu intervenção divina, certamente uma punição pelo tratamento dado a João, chamado Batista, porque Herodes condenara-o à morte, mesmo ele tendo sido um homem bom e tendo exortado os judeus a levar uma vida correta, praticar a justiça para com o próximo e a viver piamente diante de Deus, e batizando, porque a lavagem seria aceitável para ele se o fizessem não para o perdão dos pecados, mas apenas para a purificação do corpo, pressupondo uma alma previamente purificada por uma conduta de retidão. Quando outros também se juntaram à multidão em torno dele, pelo fato de que eles eram agitados ao máximo pelos seus sermões, Herodes ficou alarmado. Eloquência com tão grande efeito sobre os homens poderia levar a alguma forma de sedição, porque dava a impressão de que eles eram liderados por João em tudo o que faziam. Herodes decidiu então que seria melhor agir antes, executando João, do que arrepender-se mais tarde. Por essa suspeita de Herodes, João foi trazido acorrentado a Macareus, uma das fortalezas de Herodes, a fortaleza de que falamos antes, e lá executado. Porém, o veredito dos judeus era de que a destruição que atingiu o exército de Herodes foi um castigo, um sinal de desagrado de Deus. Esse é um relato de uma fonte extra-bíblica, próxima dos fatos que nós temos. Um único relato. A Bíblia traz uma história um pouquinho diferente. Nós vamos ler a história que está em Marcos, de 1, 4 a 6, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dos versículos de 4 a 6, que diz assim, e aqui já é uma outra tradução que não a nossa, mas basicamente é isso. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de peles de camelo e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Ele tinha uma dieta mais asiática do que ocidental, né? Mas aqui o ponto é o seguinte: havia uma controvérsia aqui entre o relato, uma controvérsia, um ponto de discordância entre o relato de Flávio Josefo, e o relato bíblico, né? Se o batismo de João era para a remissão dos pecados ou era apenas para a purificação. O que acontece é que provavelmente o Flávio Josefo, que era um fariseu, deu a explicação que ele entendia dos fatos. Isso 2 gerações depois que os fatos aconteceram, que ele achava, e não a explicação que era a explicação que o João Batista dava na hora. No entanto, as áreas de concordância dos 2 relatos são grandes, né? São substanciais e dão base para a gente tentar harmonizar essas discordâncias dos relatos, né? Primeiro, João aparece no deserto, que é sempre um lugar simbólico de purificação e de renovação. Ele veio vestido e no estilo dos profetas. Ele veio como um profeta. E como os profetas, ele tinha uma mensagem de juízo, de julgamento. Então, isso há uma concordância. No tempo de Jesus, na época em que Jesus pregou e iniciou seu ministério, havia muitos batismos cerimoniais entre os judeus. Quem já teve a oportunidade de visitar Israel, tem um lugar muito interessante, que são as ruínas de Qumran, onde foram achados os manuscritos chamados manuscritos do Mar Morto. É uma comunidade num oásis,
em que é muito bem preservada, e é interessante que lá a gente encontra vários tanques, várias piscinas que eram usadas para cerimoniais, né, dos judeus, né? Esses tanques são chamados tanques de purificação, conforme, de acordo com o que Joséfo fala, né? Mas não quer dizer que o batismo... O que quer dizer é o seguinte: os tanques eram, na maior parte das vezes, usados para purificação. Ou seja, a pessoa se arrependia, deixava o pecado, ia se purificar, porque já tinha uma conduta nova. Mas não era a única forma que os judeus usavam esse tanque de purificação. Havia o batismo também, o batismo de arrependimento. Só que esse batismo de arrependimento que os judeus usavam, ele não era usado para os judeus, ele era usado para os prosélitos. Eles eram usados, né, os batismos da época, as pessoas eram batizadas quando elas se arrependiam e se convertiam ao judaísmo. Aí então elas eram batizadas para a remissão dos pecados. Era a conduta. E se essa prática de batismo de prosélito era relativamente comum. Até tem mais fontes externas que falam disso, além dos Mishnas e dos relatos rabínicos que são posteriores, mais de um século depois, né, depois da revolta, porque os rabinos, eles escreveram e fizeram inclusive o texto que nós temos, o chamado texto massorético. Esse texto surgiu depois da revolta dos judeus, depois da destruição do templo, quando os judeus fugiram para um lugar chamado Gena, quer dizer, depois da segunda destruição. Então, depois do ano 150, houve uma segunda destruição, quando o imperador era Adriano. Os judeus foram proibidos de entrar em Jerusalém, fugiram para as cidades próximas, e nessas cidades eles se organizaram para manter o culto. E eles escreveram o texto, inventaram os acentos que os judeus não tinham e fizeram uma codificação judeus. Esses textos do século 2 para 3, falam do batismo dos prosélitos. Mas nós temos um escritor mais próximo do século II, chamado Epiteto. O Epiteto é um filósofo grego que falou sobre os judeus mais próximos. E ele falou que quando um grego se convertia, ele tinha que passar pelo batismo. É um testemunho próximo. Fora as outras evidências, esse é um testemunho de um gentio sobre uma atividade de judeus. Mas isso quer dizer o que para nós aqui? Porque João Batista, quando ele começou a batizar judeus, ele estava tratando os judeus como se fossem gentios pagãos. João Batista, essa atitude de João Batista coloca judeu e gentil no mesmo saco, no mesmo balde, na mesma conduta. Ele já faz uma identificação, já é um sinal de precursor. Só que o Evangelho de João mostra mais do que isso, né? Num relato mais revelador da missão real, o que nós temos é primeira coisa, o relato de Joséfo é um relato de segunda mão. Joséfo contou do que ele sabia da história. O relato de João dá um relato de primeira mão. Existe um consenso entre os comentaristas, os estudiosos do Evangelho de João, que no versículo 35, um dos dois discípulos de João Batista, que são mencionados lá, um dos deles era João. Vamos ler o versículo 35, capítulo 1, versículo 35. Diz assim, que nós não lemos. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Ele estava transferindo os discípulos dele para Jesus, nós vamos ver mais para frente. Existe um consenso que um desses 2 discípulos era João, pela tradição e pela evidência do texto. Ou seja,
João aqui está falando de uma coisa que ele viu. O relato de João é um relato de primeira mão, da testemunha ocular. É igual os Timbiras, né? Meninos, eu vi, né? O Gonçalves Dias, quando fala no poema dele, ele sempre conta, no meio da mata é mesmo ver dois, né? Meninos, eu vi. E aqui eu vi. Mas voltando ao nosso texto, então, esse nosso texto abre com 2 pontos de maior interesse. Primeiro, ele esclarece o relacionamento de Jesus e de João Batista, com João Batista. Segundo, ele faz um estudo sobre a natureza da conversão e sobre o verdadeiro discipulado. Esse texto é uma unidade, né? Existe um termo que é usado, chama perícope. A perícope seria um episódio completo. Então, quando nós temos a descrição dos fatos, a gente tem uma conexão de episódios. E esse episódio constitui uma perícope, porque é um episódio completo. Se nós vamos ver, o que dá unidade é uma sequência cronológica, que João se recordava. Porque, por exemplo, no versículo 29, está escrito assim: no dia seguinte viu João a Jesus, né? no 29. No 35, mais à frente, fala outra vez: no dia seguinte estava João outra vez em companhia de 2 discípulos. E no 43, fala mais uma vez: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia. É um episódio que ocorreu em sequência. E essa sequência, a gente tem noção que é uma sequência, é uma unidade por causa da sequência dos dias que acontecem. E em cada dia sucessivo, nós não vamos estudar todos esses dias, mas em cada dia sucessivo, o foco do assunto muda de João Batista para Jesus. Mesmo os discípulos de João acabam se tornando discípulos de Jesus. O foco sai de João e vai para Jesus, como nós já vimos. Então, essa sessão toda é relacionada com a sessão de João 22 a 36, onde João é rebaixado e Jesus é exaltado. Mais à frente, no capítulo 3, onde João Batista volta a ser o assunto, a gente vai ver que o assunto aqui, que não é o nosso hoje, né, vai ser mais na frente, ele é o mesmo. João Batista, ele se rebaixa, né, ele é rebaixado para que Jesus seja exaltado. Então, João tinha uma posição de destaque, ele sai para Jesus entrar. Toda participação de João é assim. Então, essa sessão que nós estamos considerando hoje, né, agora, pode ser resumida assim, não resumida, mas ela é, como diz o versículo 1:9, o testemunho de João, que é o título da nossa aula, o testemunho de João. E eu pus Batista, porque é um testemunho de João, o apóstolo também, que escreveu esse livro. Então, é um testemunho dos 2 Joãos, né? Um que conta e o que deu testemunho. Mas é o testemunho de João. O versículo 19 é muito elucidativo nesse respeito. O Evangelho de João, ele parte do pressuposto, ele presume que quem está lendo o Evangelho conheça o ministério de João Batista no Rio Jordão. Ele não faz apresentação, ele não faz uma introdução, ele não faz nada. Ele vai direto ao fato de que os sacerdotes e os levitas questionavam João sobre a identidade dele e sobre o trabalho. Tá, vamos ler o 19 a 28. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Ele parte direto para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou:
eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Esse é o texto. Eles mandam quem para saber? Eles mandam sacerdotes e levitas. Sacerdotes e levitas eram os especialistas de Jerusalém em direito constitucional, né? Saber se pode dividir a Constituição em dois, ou se... eram os caras que sabiam das coisas, eram os especialistas em purificação ritual. Era quem conhecia lá em Jerusalém. Então eles vieram de Jerusalém e mandaram os especialistas questionar João sobre a identidade e o trabalho dele. E João Batista faz 3 negativas claras, quer dizer, ele até é meio lacônico aqui no texto, pelo menos, né? Na hora não sei, mas ele responde claro, não dá margem à dúvida. Primeiro, ele não é o Messias. Vamos que está no versículo 20, ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo, falou com todas as letras. Vamos abrir em Lucas, no capítulo 3, e ver o versículo 15. A dúvida que havia, e o motivo da pergunta era essa: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Ou seja, o ministério de João Batista suscitava essa dúvida. Mas ele não se negou a responder e falou de maneira clara, eu não sou o Cristo. A segunda negativa é o seguinte, ele falou no 21 aqui, perguntaram, és tu Elias? Ele disse, não sou, claramente. Agora, é interessante notar nessa negativa que ele disse que não era Elias. Então, ele não era Elias. Mas é interessante notar que em outro lugar, na realidade, o Senhor Jesus mesmo diz que João preenche o papel de Elias, sim. Que o Elias referido pelo que viria antes dele, era João Batista. Então, o papel seria preenchido de Elias por João Batista, precursor messiânico. Vamos ler Mateus 1-4. Vamos, Mateus 1, de 1 a 4, livro da genealogia, não, daí eu devo ter feito alguma indicação errada. Então vamos mais para trás, pertinho, Malaquias 4:5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa é a profecia. A referência de Mateus, de 1 a 4, eu devo ter me enganado aí. Mateus 3. Oi.
Mateus 11, 14. Isso. A ajuda dos universitários foi ótima. Então, capítulo 11, no versículo 14. 1,4 era 14. Então, 11, 14. Aí que está o erro na digitação. Que diz: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Esse é o texto. Porque Jesus reconhece que ele de fato é Elias. Depois nós corrigimos antes de pôr no site. Então, por que João Batista, Jesus fala que ele é o Elias e ele disse que não é, né? Aparentemente é uma contradição aqui, né? Porque o que acontecia? Parece que João Batista tinha que negar a identificação material, como se ele fosse o Elias em carne e osso. Embora de fato ele tivesse o mesmo espírito e o mesmo poder de Elias, mas ele precisava se diferenciar disso para se diferenciar de Jesus também, como está em Lucas 1:7. Lucas 1:7. 17. As minhas citações estão fracas. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais, os filhos, etc. Quer dizer, ele tinha o espírito e o poder de Elias. Não é que ele era uma reencarnação de Elias, que era o que eles achavam. Então ele negou o que os sacerdotes, os levitas achavam, e Jesus afirmou o que se dizia dele, que ele viria no espírito e no poder de Elias. E por último, ele nega que ele seria, se ele não é Elias, será que é um outro profeta que veio diferente? Ele nega que seja esse outro profeta. Mais adiante, Jesus reconhece que ele seria, nós vamos ler esse texto, está mais para frente, que ele seria um profeta, o maior de todos os profetas. No entanto, o que ele queria dizer é que é o seguinte: não é um profeta redivivo, não é uma reencarnação de algum profeta nem de Elias. Como era o conceito popular, né? Ele seria o profeta noutra encarnação, né? Não é esse o conceito. É isso que ele está tentando negar, João. Que não é isso. Ele tinha o espírito e o poder de um profeta, precisamente Elias, e ele não era nenhum outro profeta redivivo. É interessante, depois nós vamos ver que ele tinha algumas características. Ele era um profeta, mas ele não era um profeta renascido, ele era o último dos profetas, né? Mas se João não era nenhuma dessas figuras que eram populares, que se esperava, quer dizer, os judeus esperavam no final dos tempos que essas figuras aparecessem. Ele disse que não era nenhuma delas. Então, a pergunta que ficou para responder é o seguinte: se você não é nenhuma dessas, quem é você? O que você está fazendo, né? Quem era ele? O que ele estava fazendo? Então, quem é ele? A primeira pergunta ele responde citando Isaías 43, que ele cita no versículo 23. É uma citação de Isaías 43. Ele diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então, na realidade, como vamos ver em Marcos 1, de 1 a 3, Marcos 1, de 1 a 3, vamos ver se eu acerto a citação agora. Acertei. O duro, eu preparei essa aula junto com uma aula que eu dei na classe Fé e Vida, e às vezes eu estava trocando citação, né? Precisa tomar cuidado.
A Márcia que digita para mim, mas o erro é do Max. Então, Marcos 1, de 1 a 3. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto. Um arauto, um precursor, é aquele que vem anunciar, é aquele que vem deixar claro que o outro está chegando, é preparar o caminho, preparem-se para receber. Seria como, por exemplo, numa viagem de um chefe de Estado, vai o chefe do cerimonial para falar: ó, você tem que preparar isso, preparar aquilo, fazer assim para receber o fulano que está chegando, para não serem pego de completa surpresa, né? E em segundo lugar, ele esclarece que ele não veio só avisar que o Senhor viria como um arauto, ele veio fazer também uma antecipação. Está no 24 a 27 do nosso texto. Diz assim: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, e nem Elias, e nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E ele continua depois no 28, que essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão. Ele veio como uma antecipação daquele que era maior que ele, que viria depois dele. É isso que ele está falando. Então ele veio preparar o caminho, mas veio antecipar a atividade de Jesus também. Então, ele esclarece que o batismo que ele faz, o batismo de água, vai ser um batismo superado, ofuscado, pelo aparecimento de alguém que era mais poderoso do que ele, que iria batizar com o Espírito. Está no versículo 33 do nosso texto, que fala: eu não o conhecia, porém, quem me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Está em Marcos, de 7 a 8 também. Que diz assim: e em vão me adoram ensinando doutrinas. Marcos. Oi? Não, é Marcos 1, de 7 a 8. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. É o que eu queria frisar, é que a afirmação de que depois de João viria aquele que é mais poderoso. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. A afirmação, esse mais poderoso, quer dizer o seguinte: maior, né? Mais capaz, de uma outra dimensão. A pregação de João Batista teve um grande impacto e produziu uma coisa que era importantíssima, que era a consciência do pecado. Então, ele preparou a pregação de Jesus, colocando a consciência do pecado do povo lá. Agora, como diz no versículo 29, ele diz aqui que no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Quem tirava o pecado era Jesus. Apesar da pregação dar a consciência do pecado,
como disse, para a remissão do pecado, João não conseguia retirar o pecado. Era preciso alguém mais poderoso do que ele para fazer isso. E esse mais poderoso que João afirmou era Jesus, como foi esclarecido. Então, esses esclarecimentos de João Batista, eles se completaram, ele esclareceu, e aí o caminho estava pronto para o verdadeiro testemunho sobre Jesus, né? Vamos ler do 29, os versículos 29 até 34. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Vamos até o 34. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Então, depois de esclarecer quem ele era, ele passou a dar um testemunho direto sobre Jesus. Então, primeiro João esclarece quem era ele, em seguida ele testemunha de quem era o Jesus, é o testemunho de João. Esse texto, na realidade, muitos acham que é uma narrativa do batismo de Jesus. No entanto, o foco do texto, né, o querigma, a mensagem central do texto, não é esse. É um testemunho, é um relato nas palavras, colocado nas palavras de João Batista. Nós vimos que João era uma testemunha ocular, ele ouviu essas coisas, que revela a identidade de Jesus. É que Jesus aqui, ele é chamado o Cordeiro de Deus. E esse é o ponto focal, está no versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o ponto focal. Muitos entendem que essa referência poderia estar sendo feita, talvez pela presença do pessoal enviado do templo, né, que estava lá, ela poderia ter sido feita como referência ao sacrifício diário que era realizado no templo. Mas o melhor entendimento, que é o mais provável que o João tinha em mente, era uma referência ao Cordeiro Pascual, do sacrifício referido em Êxodo 12. Vamos ler Isaías 53, 7. Isaías 56, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda. Essa figura Páscoa. Então, vamos abrir em 19, no versículo 14. E essa era a Pareceve Pascual, cerca de hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Foi exatamente na hora do sacrifício pascal. Não, o Pascual é o monte, né? O sacrifício pascal. Então, isso fica mais claro. Nós vamos chegar lá mais à frente, no estudo do Evangelho de João, nós vamos estudar a parte da crucificação. Ele é chamado, então, de Cordeiro, numa referência, então. Agora, então, é aqui proeminência, excelência no termo realmente que Jesus excede. Parece propaganda, né? Vocês lembram de propaganda da Shell? Excede as especificações. Jesus era assim. Jesus excedia, não as expressões, mas excedia as expectativas. Excedia
as profecias ao máximo, era levado ao máximo. Então, a excelência de Jesus. Jesus é superior a ele, a João, né, porque já existia antes dele. Está no 30, que diz: esse é o varão de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ele já tinha falado isso no dia anterior, que era João testemunha a respeito dele, exclama: este é quem eu disse, que vem depois de mim, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Cronologicamente ele vem depois, mas ele já existia antes, já tinha a primazia desde sempre. Então, esse é o principal pronunciamento de João no dia seguinte. Essa afirmação da superioridade de Cristo provavelmente é colocada aqui por causa da unção do Espírito Santo que o Senhor recebeu no 32. Tem uma característica especial, única. Os versículos 32 e 33 dizem assim: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Essa afirmação da unção do Espírito Santo é provavelmente o principal evento que aconteceu lá no Rio Jordão. O relato de João desse episódio difere do relato dos evangelhos sinóticos, né, de Mateus, Marcos e Lucas. É um relato um pouquinho diferente, porque em João, que estava lá, ele difere em um aspecto importante. Por 2 vezes, João diz que o Espírito desceu e permaneceu. Tanto aqui como aqui na Almeida, ele fala que pousou. Quem tem a Nova Versão Internacional aí, vai ver que a palavra que está escrita lá é permaneceu. E a ideia é que pousou para ficar. Quer dizer, o Espírito desceu e parou ali. Permaneceu. Ele desceu e parou. Por que isso? Né? Por que essa unção era uma unção permanente que aparece aqui? Ela tem um contraste com a unção dos profetas do Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento, eles recebiam também uma unção do Espírito Santo para falar, mas não havia essa permanência do Espírito. Isso era característico aqui, era um conceito. Essa permanência era um conceito judaico que era associado. Os judeus tinham esse conceito. Não sabiam quem era realmente Jesus, mas tinham esse conceito de que o Espírito viria e permaneceria. Vamos abrir em Isaías 11, 2. Que diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse repousará quer dizer isso, para nele, fica nele. Vamos ler também em Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Essa ideia de sustentar, quer dizer, ele mantém o tempo todo com Deus, a sustentação, a ideia da permanência do Espírito. Esses textos levaram dos profetas os judeus a terem uma expectativa de que isso aconteceria na época messiânica. O Espírito viria e ficaria numa pessoa, não viria, desceria e depois sairia e poderia voltar. Essa expectativa messiânica era um consenso entre os judeus e que seria uma novidade. Nessa época, já faziam praticamente 400 anos que não havia
atividade profética em Israel, em Judá, em nenhum lugar. A voz dos profetas havia cessado 400 anos antes. É tempo para chuva. Os últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, haviam profetizado 400 anos antes da época do Senhor. Então, para a audiência de João, a volta do Espírito, cumprindo o que estava em Isaías, era o prenúncio da era messiânica. Era a visão que eles tinham da era messiânica. Agora, João continua orientando os discípulos dele a seguirem o Senhor, como nós vimos no versículo 35 em diante. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Então, João não só dá testemunho, não só dá primazia a Jesus, como orienta os discípulos dele, fala: aquele é o Cordeiro de Deus, a seguirem. Mas não percam, esse é assunto para os próximos capítulos. A aula que vem nós vamos tratar dessa parte, na sequência da aula. Mas o Novo Testamento, aqui no Novo Testamento, João Batista é apresentado como precursor do Senhor Jesus. João 3, 28, diz que ele era o precursor. Diz assim: vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ele fala com todas as letras. Quando ele foi preso, esse foi o sinal que Jesus recebeu para que ele iniciasse o ministério dele, Jesus na Galileia. O sinal que Jesus recebeu foi a prisão dele, está em Marcos 1,14. Diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Foi após a prisão de João Batista que Jesus iniciou. Então ele foi o precursor do Senhor. A prisão dele foi o sinal para começar. A atividade nos batismos dele foi o ponto de partida para a pregação apostólica. Atos 10, 37. Atos capítulo 10, versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, logo depois, depois do batismo que João pregou. Então, a atividade do batismo começou a pregação, e a palavra disseminou e preparou a recepção. Na avaliação de Jesus, como nós vimos aqui, João Batista foi o maior de todos os homens. Não houve um homem maior que João Batista. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Está em Mateus 11:11. Isso é um testemunho do Senhor Jesus, Quer dizer, entre os homens, ninguém foi maior que João Batista. Jesus também o considerava como o último e maior dos profetas, porque a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Então está em Lucas 16. É interessante que o destaque que João Batista revela, o fato de ele ser o maior homem de todos que já houve, é devido à relevância histórica dele, como pessoa, o testemunho que Jesus dá dele, mas é fundamental por causa da relação dele com o Senhor Jesus. Ele tinha uma importância pessoal, ele era um cara importante, ele era uma pessoa, e não houve ninguém maior do que ele, mas é a história do testemunho dele a respeito de Jesus que o faz grande. É isso que torna João Batista o grande João Batista que ele foi. Pelo critério de Jesus, então, ninguém em estatura pessoal ultrapassou João. Mas é interessante uma certa ironia histórica que a gente vê aqui. Porque em relação ao privilégio de ver o reino de Deus concretizado,
e ele não viu, ele não chegou lá. Antes do Senhor morrer e ressuscitar, ele já tinha morrido. João ficou no limiar, ele foi o último da lei dos profetas, ele chegou até ver o Senhor receber o Espírito. Ele chegou lá, mas como um arauto, né? A figura que se usa é o seguinte: ele é igual aquele que convida para a festa, fica na porta, anuncia a festa, é o porteiro, convida a todos a entrarem para a festa, mas não participa da festa. A comparação que se faz de João Batista é da mesma forma que aconteceu com Moisés, que conduziu o povo, deu a lei, organizou o povo, 40 anos de lutas, e não entrou na terra. Ele subiu no Monte Pisga e viu a terra. Ele viu a terra, mas não entrou na terra. Moisés não entrou e João não participou da nova era, da nova aliança, que se confirmou na ressurreição do Senhor. Não se participou cronologicamente, né? Apesar dele ter sido o maior de todos os homens. Esse é o testemunho de João Batista. Alguém quer fazer alguma pergunta? Está com o pau. Duas coisas que eu queria comentar, né? Esse último ponto que você colocou, que João, sobre a ótica de Jesus, então é o maior dos profetas, digamos assim, né? A gente fica imaginando quanto tempo deve ter tido o ministério do João Batista. 1 ano, se foi, né? Nós não temos muitas pistas, né? Mas a gente imagina que João deve ter tido no máximo meses aí pregando no deserto, aparecendo, e logo quando Jesus entra em cena, João tem que sair de cena, né? Então, em 1 ano ou 2, não é, ele meio que, entre aspas, sobrepuja o próprio Moisés, ou na ótica de Jesus. Mas fico pensando, por quê? É que o próprio Deus passou o Velho Testamento inteiro até Jesus. Quer dizer, existe a queda do homem, aí Deus, junto com Jesus e com o Espírito Santo, né, traça um plano, ou já tinha um plano, e então o Velho Testamento inteiro, todo é a preparação da humanidade, a preparação de Israel, de Judá, para a vinda de Jesus. E João, vamos dizer assim, é o último, é o cara da festa, que preparou o finalzinho da festa, mas foi o que todo mundo viu, não é? E então veja, em pouco tempo, mas com uma participação super importante, uma participação que Deus preparou desde o início, porque Isaías fala que viria um cara fazendo isso. Os profetas falaram que viria um cara fazendo isso, não é? E então, com uma participação, mas dentro do cronograma de Deus, foi uma participação que o próprio Senhor Jesus elogiou muito. E a segunda coisa, ligada à primeira, né, é ver como é que Deus planeja e executa as coisas, né? Porque Deus foi planejando toda a história para a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é o máximo da revelação de Deus, ou é a revelação de Deus. E então, todos os milênios antes disso, é Deus preparando a humanidade, preparando aquela expectativa que você comentou do povo judeu, querendo um profeta, querendo a salvação, desejando algo. Ficaram 400 anos num silêncio entre o último ou penúltimo profeta, até João Batista ou até Jesus, e nesse tempo parece que Deus ficou mudo, mas não é verdade. Ali a história mudou tanto, a situação política do mundo, econômica, as estradas que não tinham, o Império Romano construiu, a cultura que precisava, a tradução bíblica, no caso aí da Septuaginta, quer dizer, passando por uma língua conhecida,
não é? Era o inglês da época. Então Deus preparou toda a humanidade, já pensou em João Batista antes, tudo para que a vinda de Jesus fosse no momento certo. Então, é só para exaltar o planejamento de Deus. Quando você leu todos esses textos do Velho Testamento, ou mesmo os textos que você leu de Mateus, de Marcos, de Lucas, todos eles se referem às profecias de Deus. Então a gente vê o quanto que esse texto, esse João 1 e João Batista, é a continuidade de tudo que Deus está fazendo. Nós continuamos chamando de Velho e Novo Testamento, mas a gente vê que a história é única, né? É uma sequência da preparação da humanidade para receber Jesus, e João é o último aí. Então é para exaltar realmente como Deus planeja as coisas, planejando tudo que era necessário para que Jesus viesse e o Evangelho fosse avante, né? João foi quem fez uma síntese de tudo isso. O apóstolo Paulo fala que quem me convence do pecado a lei serviu de aio, né? Quer dizer, serviu para me conduzir, e se eu não conhecesse a lei, não conheceria o pecado. A síntese disso é João Batista, que aponta para o arrependimento, convence do pecado. Ele sintetiza tudo isso e aponta para a solução, que é Jesus. Ele tinha que deixar Jesus sumir. Você vê que até tardiamente a gente tem o caso, por exemplo, de Apolo em Corinto, em que Apolo teve que ser educado, orientado sobre Jesus Cristo, porque ele conhecia o batismo de João e não conhecia o batismo do Senhor ainda. Priscila e Áquila que fizeram essa parte. Então, ele é a síntese, e havia necessidade disso acabar, para que essa verdade voltasse. Essa síntese de milênios é em João Batista. Nelson. Ô, Geraldo, eu acho interessante, que eu estava até comentando com o Cícero, que houve aquele episódio de que Maria, né, quando esteve grávida, foi visitar Isabel, né, que era a mãe de João Batista. E aí, nesse inteirinho aí, nesse meio tempo, eles não se conheceram. E com certeza Maria, porque elas conversaram, falou a respeito de Jesus e João também, que ia ser, né, que ele se movimentou. E certo, houve alguma expectativa durante esse tempo todo, mas eles não se conheceram, né, porque a Bíblia não fala nada, né? Provavelmente não se conheceram pela mudança para Galileia. A distância. E o fato é que eles seriam até parentes, né? Seriam próximos, mas não se conheciam. O testemunho de João Batista se deu não pelo conhecimento de Jesus, mas pela visão que ele teve do Espírito de Deus sobre o Senhor Jesus, descendo e permanecendo no Senhor. É interessante. Alguém quer fazer mais algum comentário? Nelson, você está com o microfone, então você termina com uma oração? Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos imensamente, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Tu nos traz nos nossos corações, a salvação em Cristo Jesus, onde colocamos toda a nossa expectativa, Senhor. Faz com que possamos ser sempre fiéis a Ti e vivermos de acordo com a Tua vontade. Prepara-nos, Senhor, nesse dia, para que possamos estar novamente aqui à noite, para ouvir a Tua palavra mais uma vez, para crescermos na Tua graça e vivermos de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, quero agradecido.